Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, louvor, mensagens, bate-papo e entrevistas sobre diversos assuntos. Você acompanha 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a acompanhar a nossa transmissão por vídeo no facebook.com/radiodaielp e também pelo youtube.com/radiocpt. E a gente abre o cardápio de hoje com o programa Pergunte ao Pastor, onde o vice-presidente de Educação Cristã da IELP, pastor Martinho Zonta, sempre responde perguntas dos ouvintes, algumas dúvidas que são encaminhadas anteriormente pelo e-mail martinho@ielp.org.br. A pergunta de hoje é: Moisés permitiu o divórcio? Nós vamos para a pergunta que foi enviada por um ouvinte. Ele pede uma explicação sobre o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 1 e seguintes, onde está um desafio dos fariseus em relação ao divórcio. Eles falam com Jesus nesse texto, e aí o ouvinte pede uma explicação sobre o fato de que lá é mencionado de que Moisés permitiu o divórcio. E essa é uma questão. E eu vou ler, antes da resposta, o próprio texto de Mateus capítulo 19, versículos 1 em diante, da linguagem de hoje. Diz assim o texto: Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judeia, que fica ao lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa? Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus então perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio, ou uma carta, diz na outra versão? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram então: se é esta a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento, uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite este ensinamento. É interessante, a pergunta feita já tem aqui uma resposta completa nesse texto. Na realidade, pouca explicação precisa ser dada. O texto é bastante claro sobre esta questão, mas eu faço questão de dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o casamento não é uma instituição humana, inventada por seres humanos, criada por seres humanos. O casamento é uma instituição de Deus. Desde o princípio, como diz aqui, o próprio Senhor Jesus diz isso aos fariseus: vocês não leram que desde o início o Criador fez homem e mulher, e então orientou para que deixassem pai e mãe, se unissem e formassem então um casal, unidos. Então, o casamento, por ter sido criado por Deus, por ser uma instituição divina, ele precisa também ser conduzido de acordo com os princípios divinos, especialmente os cristãos. Os ateus não respeitam a palavra de Deus, por isso ninguém pode exigir deles que eles respeitem os princípios divinos. Mas os cristãos que foram resgatados por Cristo para a salvação, estes, por amor de Deus, entendendo todo o amor de Deus, desde o ato criador até hoje, eles vão procurar seguir aquilo que Deus diz na Sagrada Escritura. Então,
Qual é a palavra que precisa ser dita aqui sobre essa questão? Moisés permitiu o divórcio? Na realidade, Moisés não permitiu o divórcio. O Moisés tentou aqui regulamentar a questão da época. Nós sabemos que naquele tempo o contexto histórico e a cultura era muito diferente da nossa atual cultura e do nosso contexto histórico. A mulher daquele tempo era menosprezada, era desprezada, era considerada uma pessoa que deveria estar mais a serviço do homem e não era reconhecida no mesmo valor humano como o homem. Ela quase considerada uma pessoa de segunda categoria. Era terrível isto. Felizmente, no Novo Testamento, com a graça de Cristo, foi resgatado o valor da mulher. E nos nossos tempos, na nossa cultura, a mulher também é reconhecida com seu valor devido conforme a criação de Deus. Então, o que acontecia naquela época? Por causa da maldade do homem contra a mulher, então Moisés regulamentou essa questão. A mulher adúltera, ela poderia ser morta, apedrejada. No Antigo Testamento isso estava claro, e nós temos aqui um texto que está no texto do livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 e seguinte, diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado alguma coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da casa, e se saindo da sua casa ele continua. Então o que Moisés fez? Moisés, percebendo toda a maldade contra a mulher e o risco que ela corria na sociedade da época de ser apedrejada morta, Moisés então exige que o marido que despreza a sua mulher, ele deve dar a ela um documento dizendo que ela não era adúltera, mas que ele a estava não querendo mais. Isto era um documento de proteção para que ninguém na sociedade a apedrejasse ou matasse, pensando que ela seria adúltera. Era um documento de proteção. Então, não era uma autorização de divórcio, mas era uma permissão para que houvesse proteção da mulher. E por que acontecia isto? Por que os homens faziam isso? Jesus responde: por causa da dura cerviz, era dureza de coração. Esses homens não tinham amor o suficiente para enxergar em suas esposas uma companheira para todos os tempos. Mesmo sendo imperfeitos, ele e ela deveriam conviver harmoniosamente e respeitando um ao outro, e assim mantendo o casamento de acordo com o princípio divino, como Cristo mesmo diz aqui, o que Deus uniu, não o separe o homem. Esta era a grande vontade desde o início, mas devido à dureza de coração dos homens daquele tempo, eles repudiavam a mulher. O que significava repudiar? Era mandar embora, por qualquer coisa. Podiam se desagradar de repente por algum aspecto físico, por algum pequeno gênio diferente dele, então mandava embora. E aí ela estaria a perigo no meio da sociedade. E então Moisés exige uma proteção para a mulher. Felizmente foi este documento necessário para que a mulher não fosse maltratada e morta. Desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher, diz no versículo 6. E esta é a verdade. E fez assim para que houvesse casamento, e este casamento deveria ser vitalício. E aí quando a gente vê o conceito de casamento, o que é o casamento? É uma união entre um homem e uma mulher, uma união vitalícia. Uma união vitalícia de acordo com os textos bíblicos. A lei mosaica, na época, então, era uma proteção. Moisés, então, não permitiu o divórcio, mas exigiu um respeito à mulher. E, por isso, exigiu a carta de divórcio, que estabelece que o marido deveria dar esta carta, ou esse documento,
para que ela estivesse protegida no meio da sociedade. Jesus fundamenta no capítulo 19 de Mateus, versículo 9, esta questão, diz ele: portanto, eu afirmo a vocês, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Jesus admite que se uma mulher, também nos tempos de hoje, comete adultério é se relacionar com outro homem, ela então o homem pode se separar dela em caso de adultério, mas não por qualquer assunto, como estava lá no Antigo Testamento. E hoje, graças a Deus, esta possibilidade de matar alguém por adultério não existe. Nós, então, como cristãos, devemos olhar essas questões de acordo com o ponto de vista da palavra de Deus. Os cristãos, ao casarem, assumem um compromisso. Este compromisso é motivado pelo amor que um tem pelo outro. Então, este compromisso entre um homem e uma mulher é para toda a vida. Então, voltando à pergunta, Moisés permitiu o divórcio? Não. Moisés exigiu, sim, um documento de preservação da vida da mulher, do respeito à mulher. O programa Pergunte ao Pastor vai ao ar toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, em radiocpt.com.br. Agora a gente quer falar sobre a importância dos avós na vida dos netos. É a professora Célia Bintin, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é professora de escola bíblica e também avó, compartilhou um pouco da sua experiência comigo, com a Cintia Sperbi e com a Magali Schmidt no programa Revista Kids. Antes de ser avó, a gente é mãe. É importante... A gente é mãe duas vezes. Ser avó é ser mãe duas vezes, mas com responsabilidades diferentes. Quando a gente é mãe, a responsabilidade é de educar e também sustentar os netos, juntamente com os pais. Mas quando a gente é avó, essa lógica é um pouquinho diferente. Muitas vezes, você pode ter que ajudar a sustentar, ser provedores. Mas nós vamos então enfocar no sentido de falar sobre as vivências, os relacionamentos, as memórias, resgate de valores e algumas tradições familiares e os estímulos das crianças junto aos avós. E também um pouquinho sobre a estrutura da família à luz da palavra de Deus e as nossas vivências. Como nas vivências, como disse Napoleão Bonaparte, nós nos preparamos para educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. É interessante essa colocação. E para entendermos isso, é importante nós refletirmos que quando nós nascemos, a gente já está se preparando para criar os filhos pela educação que nós recebemos na infância, na adolescência e na juventude. Nós guardamos tudo aquilo que nós aprendemos. Nós nos apropriamos de conhecimentos, de experiências que nós vivenciamos junto aos nossos pais, nossos avós e outros familiares. Daí é importante, como pais cristãos, nós educarmos também nas verdades bíblicas. E aí, nesse sentido, nós temos também o exemplo da Eunice e da avó Lloyd, né, que é um exemplo muito falado, vivenciado, que educaram o pequeno Timóteo nas sagradas letras e que o tornaram também sábio para ser um pastor na igreja cristã dos primeiros tempos. Paulo reconheceu isso e ressaltou a importância da criação dele, do conhecimento na palavra de Deus. E a palavra avó, na tradução de Almeida, só aparece uma vez na Bíblia. Quero deixar mais um recadinho aqui para os avós. Seja qual for a situação que você tem em relação aos seus filhos e aos seus netos, lembre-se da promessa de Deus em Isaías 46:4. E quando vocês ficarem velhos, eu serei o mesmo. Cuidarei de vocês. E quando tiverem cabelos brancos, eu os criei e os carregarei. E eu ajudarei e os salvarei. Então essas palavras realmente elas são consoladoras para nós como avós, que temos o privilégio de conviver com filhos, netos, seja de qual forma, presencial ou via tecnologia. E sempre temos a oportunidade de falar com Deus. E uma ação muito importante que nós fazemos todos os dias, quando nós fazemos a nossa devoção em conjunto,
é orar pelos nossos filhos e suas famílias. E cada neto está em nossas orações. E aí, quando eu tenho algum neto com uma necessidade mais específica ou especial, nós direcionamos mais as nossas orações a Deus a favor daquele que tem uma necessidade muito especial. E nós somos gratos a Deus por poder conversar, pedir e agradecer a Deus pelos filhos e os netos que nós temos. Então, assim, teria muito mais coisas que a gente poderia falar, né? Mas assim como vocês também sabem que cada experiência é uma experiência e cada exemplo que a gente dá chama outros exemplos, mas nós estamos muito gratos por nós podermos conviver com os netos de forma diferenciada, porque nós moramos sempre longe. E eu tenho uma senhora que muitos conhecem, que é a senhora Edelgarde Camis. Ela disse: quando vocês se aposentarem, ficarem mais velhos, escolham um lugar agradável para vocês morarem, porque os filhos e os netos vêm onde vocês estiverem. E é uma grande verdade. Eles vêm, sempre que eles podem, eles estão conosco. A revista CPT Kids vai ao ar toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. E a mensagem de hoje é em forma de louvor. Fique agora com o clipe da banda Sons, apresentando a música tema da IELB para este ano, Firmes. E eu espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Um abençoado final de semana a todos. Tchau, tchau. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar do caminho a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes em Jesus, Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. E no vinho e pão, tua ceia é perdão. É tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes em Jesus, Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes em Jesus, Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação.